pessoal do quinto ano. Agora vamos iniciar as atividades conceituais de língua portuguesa, uma das mais belas, complexas linguagens do mundo, com características formais, a linguagem culta, e informais, a linguagem coloquial. Vamos estudar agora as características do PET de português. Fique atento aos conceitos desta semana. Anote as regras. Leia com muita atenção a apresentação da semana em sua apostila e questione ao professor as dúvidas que surgirem. É muito importante que ninguém deixe nenhuma dúvida ficar sem resposta. Mande para o professor no grupo da sala, ou no privado para que o professor possa explicar direitinho tanto no próximo vídeo, ou em particular para vocês. Não esqueçam de anotar em seu caderno as questões que não compreenderem e envia para o professor. Eu sou o professor Anderson Bueno. Vamos aprender juntos. Muito bom dia, pessoal do quinto ano, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à quarta semana do nosso PET, Plano de Estudos Tutorados. O componente curricular de hoje será Língua Portuguesa. Ano de escolaridade, quinto ano do ensino fundamental. O PET é o volume 4 de 2021 para a nossa rede municipal, volume 2 de 2021 do estado. A nossa escola é a Escola Municipal Professor José Flávio de Freitas. Estudante, o nome de cada um de vocês. Nossa turma, quinto ano A2, e o turno é o matutino. Muito bom, pessoal, olha só. A semana 4 do nosso PET, ele vai trabalhar com análise linguística e semiótica, ortografização. O objeto do conhecimento é a pontuação. A habilidade trabalhada vai ser reconhecer na leitura de textos o efeito que ocorre do uso de reticências, aspas, parênteses, conteúdos relacionados, sinais gráficos, aspas, reticências e parênteses. Bom, pessoal, para relembrar essa matéria que nós vamos trabalhar hoje, nós temos que voltar na aula lá do dia 8 de abril. Então, vamos dar início com a conceituação sobre pontuação que o professor já passou para vocês lá na aula do dia 8 de abril. Vamos acompanhar? Muito bem, galerinha. Hoje o tema é sinais de pontuação. Para que eu escrevo? Por que eu escrevo? Você já parou para pensar nisso? A linguagem escrita foi uma grande evolução na comunicação dos seres humanos. Nós já vimos isso em história, as tecnologias que foram promovendo uma melhor comunicação entre as pessoas, né? E a invenção da escrita foi uma tecnologia extremamente positiva na comunicação. Para chegar até a gente hoje, o que nós usamos, a escrita passou por diversas evoluções. Uma delas foi a pontuação, né? Os sinais de pontuação são símbolos gráficos, ou seja, desenhos, que têm como objetivo colaborar para a coesão e coerência dos textos, estabelecendo um sentido ao que está sendo escrito. Como as frases são ditas de formas diferentes, suas intenções também são diferentes. Por exemplo, para ficar bem claro essa diferença que a pontuação faz, eu vou usar o exemplo com algumas palavrinhas. Essa é a hora na sala de aula que o professor prova para alguns alunos no quinto ano que eles não sabem ler. Vamos acompanhar o professor? Olha só, o professor usou apenas 4 palavras. A palavra eu, a palavra não, a palavra sei e a palavra ler. Observe que com cada pontuação a palavra toma um significado diferente. E aí vem a importância da gente prestar atenção nos sinais de pontuação na hora da leitura, de todo tipo de leitura, desde uma notícia no jornal até um quadrinho para diversão. Todas elas têm uma intenção. Toda leitura, todo texto que chega até a gente é uma mensagem que alguém passou. Observa, na primeira frase que o professor montou com essas 4 palavrinhas, olha como que ela fica. Eu não sei ler. A segunda frase. Eu não sei ler. A terceira frase. Eu não sei ler. A quarta frase. Eu não sei ler. Quinta frase. Eu não sei ler. Reparou que as mesmas palavrinhas
formando frases diferenciadas apenas com a pontuação. E também muda a entonação, tá? Mas vamos entender o que são cada uma dessas pontuações? Qual a função de cada uma delas? É isso aí, pessoal. Cada ponto tem um nome e uma função dentro da frase. Observa, os sinais de pontuação são os seguintes: ponto final, ponto de interrogação, ponto de exclamação, dois pontos, vírgula, reticências e travessão. Esses são os principais. Pessoal, também tem alguns pontos que nós vamos encontrar em algumas palavras. Por exemplo, o apóstrofo, que aparece em aglutinações como caixa d'água. Os parênteses, que fazem separações, citações dentro das frases e também são muito usados para separar as operações na matemática. As aspas, que significam citações. O ponto e vírgula, que é uma pausa maior que a vírgula, mas que não encerra o assunto. É isso aí, pessoal. Esses então são os pontos que nós temos, os sinais de pontuação. Esses sinais gráficos nos ajudam a transmitir e receber melhor as informações escritas. Preste bastante atenção na explicação que o professor vai dar e resolva na sequência as suas atividades. Vamos conhecer mais um pouquinho sobre os sinais de pontuação? Cada sinal de pontuação possui sua própria função dentro da palavra, da frase e das mensagens. Dessa forma, temos diferentes sinais de pontuação que vão estabelecer diferentes sentidos e intenções nas frases. Como você viu, o professor usando apenas 4 palavras conseguiu passar informações diferentes, com intensidades diferentes e com mensagens extremamente diferentes entre si. Vejamos então agora quais são esses sinais, quais são suas intenções e quais são as suas funções? Muito bem, pessoal, vamos começar com o ponto final. Quando ele é colocado no final da frase, indica que ela acabou. Ele é usado tanto em frases afirmativas como em frases negativas, né? Bruna gosta de comer verduras. Esse é um exemplo de uma frase afirmativa. Você está dando uma afirmação sobre uma verdade. Ela não gosta de calor. Observa aí, um truquezinho para você descobrir o que é uma frase negativa. Sempre vai apresentar não ou seus sinônimos. Tá? Quando está negando algo, tem um não ou seus sinônimos. Não, nenhum, nunca. Ah, agora eu entendi! Então essa é a função do ponto final. Encerrar a mensagem. Quando você terminar a frase, fala ou parágrafo, um ponto final. Esse é o ponto de exclamação. O ponto de exclamação é usado para indicar que a frase expressa uma admiração, um medo, entre outros sentidos. Por exemplo, que cachorro bonito! Uma exclamação. Que susto! Outra exclamação, com muita ênfase no que está dizendo. Também pode indicar que o personagem está gritando. A frase pode ser uma expressividade de um susto, de uma alegria. Ele também aparece nas frases ditas imperativas. Eu costumo brincar da seguinte maneira, ó. Quando você for lidar com o imperador manda, não pede. Então, faça isso já! É claro! Uma ordem direta, sempre vai ter um ponto de exclamação. Ordinário! Marcha! Também tem um ponto de exclamação. Sentido! Quando é uma ordem expressa, ou seja, uma frase imperativa, sempre terá a exclamação. Pessoal, agora vamos falar daquele que é o meu predileto, o ponto de interrogação.
É indicado para fazer frases que expressam perguntas. Por exemplo, qual o seu nome? Por que você não foi ontem para a escola? A frase interrogativa sempre vai ser acompanhada de um ponto de interrogação. Interrogar quer dizer questionar, perguntar. A minha favorita é o porquê. Eu venho de uma geração onde, quando as crianças não sabiam, sempre vinha com o porquê, porquê, porquê. E aí algumas pessoas falam, porque sim! E eu respondo para você, porque sim não é resposta. Tudo tem um porquê. Quando o professor pede, olha, pai, mãe, quem estiver acompanhando, não dê a resposta para o educando, deixe ele perguntar para o professor. Isso quer dizer que através da sua pergunta, do seu porquê, da sua interrogação, o professor vai entender como você está aprendendo ou não aquela matéria. Por isso é muito importante você enviar as suas dúvidas para o professor. Primeiro, porque o professor está mais preparado para te orientar do que qualquer outra pessoa que estiver próxima a você. E segundo, às vezes, a pessoa que está do seu lado não tem o preparo para aquela atividade específica. Por exemplo, um mecânico domina a mecânica, um professor domina a linguagem. Cada um tem a sua especificidade, ou seja, sabe mais de algum ponto. Não tem ninguém que seja tão sábio que nunca precise de ajuda, e também não tem ninguém que seja tão tolo que não possa ajudar. Por isso o professor sempre fala, não existe pergunta ruim. O ruim é não perguntar, certo? Agora nós vamos falar sobre os dois pontos. Esse sinal pode ser usado de várias situações diferentes, tá? Algumas delas são para apresentar uma enumeração, uma lista. Por exemplo, 2 pontos. Fui ao mercado e comprei frutas, verduras, álcool e carne. Pode apresentar a fala de um personagem. Por exemplo, Luzia perguntou, 2 pontos, travessão. Onde está o meu caderno de desenho? Olha quantas pontuações diferentes só para explicar os 2 pontos. O próximo ponto que nós vamos ver é a vírgula. Olha o meu amigo virgulino aqui do lado. Ó. A vírgula é utilizada para separação de elementos dentro de uma frase. Para dar início às aulas, vírgula, vou precisar de cadernos, vírgula, lápis, vírgula, borracha e agenda. No recreio, vírgula, Carlos brincou de peteca. A vírgula entra quando nós vamos fazer a separação das coisas dentro de uma lista. Vamos dar uma pequena pausa na fala e continuar fazendo o elencar de coisas dentro da frase. A vírgula é muito importante, que ela permite que nós, durante a leitura, demos essa pausa para respirar. Não significa que toda vírgula você vai respirar, de separação dentro daquela frase que está sendo dita. Você viu no exemplo anterior? Carne, legume, fruta e álcool. O E também pode ser usado como uma pausa, uma vírgula. Então fique atento. Como você vai descobrir qual que é o lugar e a maneira correta de colocar as vírgulas dentro de um texto? Não existe outra forma a não ser lendo, pessoal. E agora você vai precisar prestar muita atenção na leitura. Mesmo que você fale, mas professor, eu sou ruim de leitura. Só tem uma forma da gente ser ruim de leitura. E eu falo por experiência própria. É você não ler. A partir do momento que você passa a treinar a leitura, a usar a leitura para se divertir, a ler constantemente, a sua leitura vai fluir. Você vai ser um melhor leitor. Mas para isso depende que você queira fazer, né? É a mesma coisa, quando você pega um jogo novo no celular, como que você vai aprender como jogá-lo?
Não é indo tentar jogar. Primeiro você vai ler a respeito. E nunca confie na leitura do outro, tá? Se você confiar, não, eu vou assistir um vídeo no YouTube porque o cara já leu pra mim. Ele já leu, mas ele entendeu de uma forma. Você vai entender de outra. Cada um que faz uma leitura compreende de uma forma. A leitura depende muito mais de nós, leitores, do que o texto que está escrito. Cada vez que você lê um texto, a sua experiência transforma ele. Eu gosto muito de substituir uma linha filosófica que diz assim, um ditado filosófico. Diz assim, o mesmo homem não ultrapassa o mesmo rio 2 vezes. Eu gosto de aplicar isso no livro. O mesmo homem, a mesma pessoa, não lê o mesmo livro 2 vezes. As letras e o texto pode não mudar, mas você mudou da primeira para a segunda vez que vai ler. Mesmo que ler 2 vezes no mesmo dia, você pode ter aprendido algo diferente que vai tornar a sua leitura diferenciada com aquilo. Nunca se dê por satisfeito por ler um livro uma vez. Se você ler só uma vez um livro, um teste, uma prova, uma brincadeira, se você ler só uma vez, é a mesma coisa que nunca ter lido. Você não vai aprender direitinho. A segunda leitura você sempre vai ter, você vai estar diferente, o texto vai te parecer muito diferente. Então, siga o conselho do professor. Leia 2, 3, 4, 10, 100 vezes. Leia sempre. Reticências. Essa aqui dá rasteira em muita gente por aí, porque poucos usam a regrinha básica da reticência. Bom, o que são reticências? São utilizadas para indicar que um pensamento foi interrompido, ou deixar o sentido em aberto, ou deixar aquela sensação no ar de que deve continuar. Tudo indica que sim, basta você buscar. Quando a reticência está entre essas chaves, esse símbolo chamado chave, quer dizer que aquele trecho foi retirado de um ponto qualquer do texto. Quando a reticência está sozinha, indica que continuaria o pensamento. As reticências também podem ser colocadas para indicar uma parada abrupta, sem contexto, ou que alguém sofreu um impacto. Quando você está lendo, principalmente aqueles livros de suspense, que eu acho o máximo, quando a pessoa está conversando e de repente sofre um golpe, indica o golpe com as reticências. De repente, 3 pontinhos. Uma regra que o pessoal sempre ignora. Depois de todo ponto final, a gente usa letra maiúscula. A reticência são 3 pontos finais. 3 pontos finais. Então, depois das reticências, temos que usar, pela regra, letra maiúscula também. Mas a maioria, principalmente alguns meios de comunicação, como jornais, revistas, costumam, após as reticências, colocar letra minúscula. E isso faz com que muita gente, na hora de uma avaliação, como um concurso público, por exemplo, acabe errando por usar a norma coloquial, a informal, não a norma culta. Então agora vocês já sabem, depois de reticências, sempre letra maiúscula. Isso vai te ajudar muito na hora da sua escrita. É a verdade. O travessão. Gente, o travessão ele é utilizado antes da fala de um personagem. Ele demonstra, assim, que é um diálogo entre os personagens. Ele é utilizado geralmente antes do início da fala de um personagem, mas também pode separar a fala do personagem e do narrador dentro do texto, tá? Não é difícil disso ocorrer. Vamos ver uns exemplos, ó. Helena, você está vendo aquela estrela? Qual, titia? Aquela que está bem próxima da lua, brilhando intensamente. Nossa, acabei de ver. É linda. Esse é o uso mais comum do travessão, no início da fala de personagens. Alguns gêneros textuais, como o jornal, também usam as aspas e os parênteses para indicar fala de personagens. Então, muito cuidado com o gênero textual que você está lendo.
Às vezes, o travessão vai ser substituído por aspas, tá? Ou então os parênteses. Por isso é muito importante você prestar atenção em qual tipo de texto que nós estamos lendo. Se é um conto, se é um poema, se é uma notícia de jornal, uma notícia de blog. Todas elas existem os sinais gráficos específicos. Como é que eu vou descobrir isso? Com muita leitura. Muito bem, pessoal. Essas foram as regrinhas para as pontuações. Vou terminar aqui pelo travessão, que depois a gente vai trabalhar bastante com elas. Olha, estudantes, nessa semana a gente vai aprender o emprego desses sinais diferenciados, que são as aspas, as reticências e os parênteses. Vamos conhecer os seus usos e utilizarmos de forma mais assertiva. As reticências, representadas pela sequência de 3 pontos finais, são um tipo de sinal gráfico que sinaliza principalmente a interrupção do discurso. Esse sinal de pontuação pode ser utilizado em diversas situações. São recorrentes as dúvidas na hora de empregar tanto a reticência quanto as aspas. Afinal de contas, quando será que a gente deve usá-las, hein? Então vamos lá, ó. Vamos focar agora no uso das aspas. Vamos a exemplos práticos. Para abrir ou fechar citações. Por exemplo, uma vida não questionada não merece ser vivida. Quem disse isso? Platão. Então, dentro da escrita do seu texto, quando você vai citar a fala de uma personagem ou de um sujeito histórico, você coloca as aspas para indicar também a fala desse personagem. 2. Qual será o segundo momento que a gente usa as aspas? Quando exprimir ironia ou destacar uma palavra ou expressão usada fora do contexto habitual. Terceiro caso, quando há palavras ou expressões populares. Sabe aquela famosa gíria ou o coloquial, o famoso caipirês? Bom, nesse momento, quando você está escrevendo um texto na norma culta, você precisa colocar aspas para que o leitor entenda que você conhece a forma correta de utilizar a escrita, mas está citando de uma maneira popular, ou seja, que você está utilizando naquele momento da escrita a linguagem informal. Um exemplo: todos ficaram abobados com a notícia. E qual é a quarta forma que nós usamos a aspa? Bom, vamos lá. As aspas também servem para marcar estrangeirismos, tá? Nas palavras, ou quando não há uma opção de itálico. Quando você não pode escrever, por exemplo, com o itálico no computador, hein? Tá bom? Bom, o exemplo. Faço backup para não correr o risco de perder seus arquivos. Então essas palavras que você usa que são de outras linguagens. Você já deu o feedback para o professor da leitura que você fez? Então são palavras de outra linguagem que são introduzidas em nosso dia a dia. Pessoal, vamos lá, todo mundo entra na call aí pra gente falar sobre a estratégia do jogo. Call? Call é chamada. Mas como são gírias e linguagens que foram adicionadas ao contexto por causa da popularização dos jogos, então quando você escreve e está transcrevendo isso para um texto, não esqueça de colocar as aspas para que seu leitor compreenda isso. Outra forma comum de utilizar as aspas é para delimitar o título de uma obra. Por exemplo, As 7 Dimensões da Comunicação Verbal, de Reinaldo Passadori. Observa que o título não tem nenhum tipo de destaque aqui, que o professor separou. Ele está em destaque com as aspas. Muito bem, pessoal, mas antes da gente ir para as nossas atividades, é bom lembrar que aspas também são utilizadas para destacar falas
em textos jornalísticos para destacar alguns personagens em alguns gêneros, tanto de fábula quanto de escrita poética. Então as aspas são um recurso muito utilizado na nossa linguagem para diferenciação de fala. Então não se esqueça disso na hora de realizar as suas atividades. Beleza? Vamos então agora para o nosso conteúdo. Vamos testar se vocês aprenderam? Então vamos lá. Eu voltarei.